Nesse vídeo, nós veremos o lema da permanência do sinal, as regras operatórias que simplificam o cálculo efetivo de limites, o teorema do confronto e a definição dos limites laterais. Temos, então, o lema da permanência do sinal, que diz o seguinte: sejam I contido em R um intervalo, x0 um ponto de I, e f uma função definida de I menos x0 na reta. Se limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L, com L diferente de zero, então existe um delta positivo, tal que, se x pertence a I, de modo que o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que delta, isso vai implicar que f de x está entre L sobre 2 e 3L sobre 2, se L é positivo, ou se x pertence a I, de modo que o módulo de x menos x0 é maior do que zero e é menor do que delta, isso vai implicar que f de x está entre menos 3L sobre 2 e menos L sobre 2, se L é negativo. Então, eu vou fazer a demonstração para o caso em que L é positivo, porque a demonstração para o caso em que L é negativo é análogo. Então, pela definição de limite, dado epsilon da forma L sobre 2 positivo, existe um delta positivo, tal que, se o x pertence a I, de modo que o módulo de x menos x0 seja maior do que zero e menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor do que L sobre 2. Ora, mas isso é equivalente a f de x menos L está entre L sobre 2 e menos L sobre 2, que é equivalente, o f está entre 3L sobre 2 e L sobre 2, como queríamos demonstrar. Veremos agora as regras operatórias que simplificam o cálculo efetivo de limites. Mas antes, eu quero colocar a seguinte observação. Eu vou tomar aí um intervalo de R e vou considerar um ponto x0 pertencente a I e uma função g que vai de I menos o ponto x0 na reta. E de tal modo que o limite de g de x, quando o x tende a x0, isso vai ser um m que vai ser diferente de zero. Ora, então, o lema da conservação do sinal garante que existe um R positivo, tal que g de x vai ser diferente de zero para todo x pertencente a um intervalo j menos x0, onde esse j é exatamente o I interseção x0 menos R, x0 mais R. Portanto, faz sentido nós definirmos a função 1 sobre g, que vai ser uma função que vai de j menos x0 na reta. Temos, então, a seguinte proposição. Sejam I contido em R um intervalo, x0 um ponto de I, e fg duas funções definidas de I menos x0 na reta. Se limite de f de x, quando x tende a x0, é L, e limite de g de x, quando x tende a x0, é M, então, o limite de f mais ou menos g de x, quando x tende a x0, é L mais ou menos M, o limite de f vezes g de x, quando x tende a x0, é L vezes M, e o limite de f sobre g de x, quando x tende a x0, é L sobre M, isso no caso em que M for diferente de zero. Uma fácil indução nos permite estender as fórmulas dos itens A e B da proposição anterior a uma quantidade finita de funções. Ou seja, suponha que você tenha limite de fj de x, quando x tende a x0, igual a um certo LJ, com esse j variando de 1 até n, então, o limite de f1 mais ou menos f2 mais ou menos reticências mais ou menos fn de x, quando x tende a x0, isso vai ser L1 mais ou menos L2 mais ou menos reticências mais ou menos Ln. E o limite de F1 vezes F2 vezes reticências f de N, quando x tende a x0,
isso vai ser L1 vezes L2 vezes L índice N. Em particular, se você pegar um K natural e o limite de f de x, quando x tende a x0, igual a um certo L, então o limite de f de x elevado a k, quando x tende a x0, isso vai ser L elevado a k. Outro teorema que também é útil para o cálculo de limites é o teorema do confronto. Ele diz o seguinte: seja I o intervalo, x0 um ponto de I, f, g e h, três funções definidas de I menos x0 na reta, tais que g de x pertence ao intervalo de extremidades f de x e h de x, para todo x pertencente a I menos x0. Se o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual ao limite de h de x, quando x tende a x0, e é L, então o limite de g de x, quando x tende a x0, isso vale L. Bom, então, dado ε positivo, nós queremos encontrar um delta positivo, tal que, se o x pertence a I, de modo que o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que delta, isso implicar que o módulo de g de x menos L é menor do que ε. Mas veja que, se o f de x for menor ou igual que g de x, que for menor ou igual que h de x, então nós teremos que o f de x menos L é menor ou igual que g de x menos L, que é menor ou igual que h de x menos L. De modo que o módulo de g de x menos L vai ser menor ou igual que o máximo entre o módulo de f de x menos L e o módulo de h de x menos L. Ok? Vou chamar essa desigualdade aqui de asterisco. Agora, suponha que o h de x seja menor ou igual que g de x, seja menor ou igual que f de x. Então, também vale asterisco. Ok? Agora, nós sabemos que existem ΔI e ΔII positivos, tais que, se o x pertence a I, de modo que o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que ΔI, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor do que ε. E se o x pertence a I, de modo que o módulo de x menos x0 é menor do que ΔII e maior do que zero, isso implica que o módulo de h de x menos L é menor do que ε. Então, eu vou tomar o delta como sendo o mínimo entre ΔI e ΔII. De modo que, se o x pertence a I com o módulo de x menos x0 maior do que zero e menor do que delta, então nós teremos que o módulo de f de x menos L é menor do que ε e o módulo de h de x menos L é menor do que ε. Portanto, para x pertencente a I, de modo que o módulo de x menos x0 é menor do que delta e maior do que zero, então nós teremos que o módulo de g de x menos L, que é menor ou igual que o máximo entre o módulo de f de x menos L e o módulo de h de x menos L, isso aqui vai ser menor do que o ε. E aí termina a demonstração do teorema do confronto. Vejamos agora o limite trigonométrico fundamental, que diz o seguinte: o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso vale 1. Então, inicialmente, veja, como estamos trabalhando com limite, a gente pode supor que o módulo de x é menor do que π sobre 2, ok? E eu vou começar fazendo o caso em que x é positivo. Então, eu vou considerar um círculo unitário. Esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Vou considerar essa reta R aqui, ó, é a reta tangente ao círculo,
passando pelo ponto A. Vou marcar aqui um ponto B no círculo, de modo que o comprimento desse arco AB seja X. Aí agora, ó, eu prolongo esse meu segmento 0B até interceptar a reta R e vou chamar esse ponto de C. Por B, eu vou traçar aqui uma perpendicular ao segmento OA, de modo que esse ponto eu vou chamar de D. Assim, nós temos o seguinte: o seno de X vai ser exatamente o comprimento do meu segmento BD, que é menor que o comprimento do meu segmento AB, que é menor que o comprimento do arco AB, que é exatamente o X. Ou ainda, o seno de X sobre X é menor do que 1. Agora, veja, olhando aqui pela mesma figura, nós temos que a área do setor circular AOB é exatamente π vezes x sobre 2π, que vale x sobre 2. E também a área do triângulo AOC é exatamente 1/2 do comprimento do segmento AC. Assim, o que é que nós obtemos? Que x é igual ao comprimento do arco AB, que é menor que o comprimento do segmento AC, que é exatamente a tangente de x. Ou seja, nós conseguimos que o cosseno de x é menor que o seno de x sobre x, que nós vimos que é menor do que 1. Então, olha, o cosseno é uma função contínua, certo? E o limite do cosseno de x, quando o x tende a zero, isso vale 1. Então, aqui, ó, nós podemos usar o teorema do confronto para concluir que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso vale 1. Agora, falta o caso em que x é negativo. Então, veja, se x é negativo, isso é verdade se somente se o menos x é positivo. Ora, então, o limite do seno de menos x sobre menos x, quando o x tende a zero, isso vale 1. Ora, mas isso é exatamente o limite de menos o seno de x sobre x, quando o x tende a zero, sobre menos x, desculpa, que vai ser igual ao limite do seno de x sobre x, quando o x tende a zero. E aí, aqui, concluímos a demonstração do nosso limite trigonométrico fundamental. Temos também os limites laterais. Então, vamos começar com o limite lateral à esquerda, que diz o seguinte: o limite de f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, e aí nós utilizamos essa notação aqui, isso é L, se somente se, para todo epsilon positivo dado, existe um delta positivo, tal que, se o x pertence a I, de modo que x está entre x0 menos delta e x0, então, o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Analogamente, o limite lateral à direita diz o seguinte: o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, e nós utilizamos essa notação, isso se somente se, para todo epsilon positivo dado, existe um delta positivo, tal que, se o x pertence a I, de modo que o x está entre x0 e x0 mais delta, então, o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, geometricamente, eu vou considerar aqui uma função, ok? Suponho que aqui seja o gráfico dela. Está aqui o ponto x0, está aqui o L. O que é que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui uma faixa de comprimento 2 epsilon. Então, eu consigo aqui, eu vou pegar o à direita. Então, eu consigo aqui
um delta, tal que, quando eu olho x0 mais delta, todo x que está aqui diferente do x0, a imagem vai cair dentro dessa faixa. Termino aqui mais uma videoaula. Até a próxima.